A Prefeitura de Manaus e o governo assinam nessa terça-feira, hoje, logo mais às 9 da manhã, né, 10 minutinhos, o termo de cooperação técnica para a execução de obras dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Programa Social e Ambiental de Manaus Interior, o Prosamin+. É uma iniciativa que estabelece essa cooperação para a implantação de serviços de água e esgoto nas abrangências aí do programa, além da criação do Fundo Estadual de Saneamento Básico do Prosamin. E aí teremos, segundo aqui o que foi divulgado, a presença do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e do governador Wilson Lima. O que temos de informação deste assunto, desta cooperação, hein, Rose? Isso, nosso trabalho aqui é olhar os detalhes, porque, como sempre diz Sérgio Bartolo, é no detalhe que mora o diabo. Então, a gente precisa observar que esse é um convênio, é uma ação muito importante para a cidade de Manaus, porque ela foca num dos principais problemas da cidade, que é o déficit habitacional. E esse problema tem repercussão em várias outras questões, por exemplo, quando tem chuvas, alagamento, desmoronamento e mortes. Voltamos a ter registros de mortes muito tristes, né, nesse período de chuvas aqui na cidade. Então, tudo em decorrência do nosso problema crônico de falta de habitação. Para as pessoas, e habitação de qualidade. Tem muitas pessoas que vivem em habitações precárias e correm todo risco, todo tipo de risco, inclusive o de morrer, né, com desabamentos. O Prosamin, criado lá no governo do Eduardo Braga, ele vem com esse objetivo. Há uma série de críticas para o programa que devem ser feitas mesmo, né? A alteração da forma como a cidade se constitui, como habitações, elas poderiam melhorar, mas não alterar, problemas que são criados sociais também em relação a isso, mas é um fato também que promoveu o acesso à moradia, né, na cidade de Manaus. O governador Wilson Lima retoma isso com o Prosamin+, fez também aporte de recursos, empréstimos para fazer esse investimento. E aí há essa agenda de hoje, que é uma cooperação técnica, pelo que eu pude apurar aqui, em relação à prefeitura e o governo. Então, do ponto de vista estrutural, é uma agenda importante. Mas há também, claro, que a gente tem que observar um momento político aí, porque há um encontro entre o governador Wilson Lima, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que está na trajetória de construir a sua reeleição, a disputa pela sua reeleição, e que nós temos visto ultimamente, Rafael, Diene, é o governador aparecer e dar declarações e criar circunstâncias que o colocam em ponto de distanciamento do Davi Almeida. Então, este evento, ele precisa ser observado por esses dois pontos de vista, né? O que de fato sai de proposta a médio e longo prazo em relação a esse problema crônico da cidade, porque aí é uma ação que precisa ser de governo, de Estado, de continuidade, independente dos nomes que estão, e é encarar com seriedade um problema seríssimo que a cidade tem. E, por outro lado, há um desdobramento que é mais ou menos imediato, porque tem a ver com uma disputa eleitoral e a proximidade de dois nomes que estão no centro, né, dessa disputa próxima pela Prefeitura de Manaus. Muito bem. E o que a gente pode observar, então, Rosa? A gente tem acompanhado, você trouxe para a gente alguns gestos, né? Inclusive foi título da coluna aqui, quando a gente distribui, com alguns atores políticos aqui do Amazonas já pensando já em relação a essa disputa para a prefeitura. Teve a questão lá da confiança, né, demonstrada pelo governador Wilson Lima ao vice Tadeu de Souza, que foi representado por ele em uma reunião importante, um evento importante em relação aqui ao estado do Amazonas. E também teve um gesto para o Amon Mandel, né, deputado federal, que tem um nome aí, né, ventilado como pré-candidato à prefeitura, que foi com ele para a Áustria, com o governador. E agora, Isso. Que gesto pode ser esse dessa ação conjunta, né, dessa cooperação? Estou falando com você e estou falando com as fontes ao mesmo tempo. É habilidade de mulher, né? Mas eu escutei tudo que você falou, sim, Rafael. É o seguinte, eu penso que a gente precisa observar, mais uma vez, os dois pontos aí. E desse encontro, que a gente vai ver é que é um termo de cooperação técnica. Ele tem a ver com esses dois ângulos de observação, tanto da atuação prática do projeto, como do ângulo político. O que significa essa cooperação técnica? Vai ser criado um comitê
permanente para dar acompanhamento a essa questão do Prosamin, como você destacou na abertura, saneamento, esgoto, e isso é uma obrigação, a princípio, do Estado, porque o Prosamin é uma obra do Estado, mas será repassado para a Prefeitura, e a Prefeitura, possivelmente, né, por meio também de cooperação técnica, dos ajustes todos, deve passar para a concessionária. Bom, então a gente precisa entender isso e ver que cooperação técnica significa que não há repasse de recursos financeiros, ao menos não nesse início, né, nesse primeiro momento. Essa cooperação técnica vai ser feita por meio daquela supersecretaria que a gente falou já, do Marcelo Campelo, por onde o governo dá sinais que deve organizar orçamento e executar orçamento na cidade de Manaus. Então, isso continua confirmado mesmo nesse momento de convênio, porque ele é um convênio de cooperação técnica. O recurso que o Davi Almeida precisa, como a gente falou, o prefeito Davi Almeida está na caminhada da sua trajetória eleitoral, precisa de obras, precisa de gestos, de ações que demonstrem a capacidade da sua gestão. E, mais uma vez, muito embora a gente reconheça que algumas intervenções da gestão dele foram positivas e são interessantes, coisas que não eram feitas nas gestões anteriores, coisas simples, inclusive, que não eram feitas nas gestões anteriores, o Davi ainda não tem uma marca, ele precisa disso urgente, ele tem período de chuvas, ele tem baixa de recurso, ele tem conversas com o governo federal que ele não apoiou e está buscando se reconstituir, então ele tem uma série de problemas aí. E nesse momento o que ele tem com o governo, nessa reaproximação, é uma cooperação técnica, que significa que não é uma cooperação de repasse de recurso. Então, o cofre dele continua no mesmo ponto. E isso não é bom para ele no ponto de vista político-eleitoral. Esse é um dado.